Vamos lá, pessoal, seguindo aqui com a nossa programação ao vivo. Bem-vindo você nessa sexta-feira aqui pela TV Plan. Uma ótima tarde para você. Programa de hoje com bate-papo, como sempre, entrevista e, claro, muita notícia. O Ministério Público de Contas aqui do Estado, por meio do procurador, Gleidson Santos Soprani Massaria, questionou os valores pagos nos estudos de mobilidade urbana aqui em Poços de Caldas e ainda o prazo no processo licitatório da nova empresa de transporte público, já que o contrato com a atual empresa vence no dia 26 de novembro de 2019. Esse tema vai render muito ainda e você também acompanha no Plantão da Tarde de hoje. O motorista embriagado de 26 anos bateu contra uma motocicleta estacionada na madrugada de hoje na rua Assis Figueiredo, área central de Poços de Caldas. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais inaugura em Poços de Caldas, na tarde de hoje, uma sala de videoaudiência no Fórum da Comarca. A Polícia Militar do Meio Ambiente libertou alguns pássaros da fauna silvestre que estavam presos em cativeiro em uma residência. Eles também destruíram gaiolas em Andradas. Polícia Ambiental também fazendo um belo trabalho. A utilização do certificado digital tornou-se fundamental e obrigatório para acessar os sites de vários órgãos fiscalizadores, financeiros e também governamentais. Esse dispositivo, ele garante mais autenticidade e segurança às informações disponibilizadas na internet. Para falar sobre o certificado digital, que é uma identidade eletrônica para pessoas ou empresas, eu recebo daqui a pouco a advogada e empresária Débora Lopes. Tem perguntas? Tem dúvidas? Mande sua mensagem. Nosso WhatsApp está aqui esperando por você. 999-27-3591. Um motorista embriagado de 26 anos perdeu o controle do veículo e bateu em uma motocicleta. Essa aí, gente, essa motocicleta, ela estava estacionada na Assis Figueiredo, aqui no centro da cidade. Foi na madrugada de hoje, né? Difícil é ver uma moto estacionada de madrugada, né? Essa aí estava estacionada e acabou levando a pior. Para a polícia, o piloto relatou que estava estacionado em frente a uma farmácia. Ele ouviu o barulho, foi até o local e observou que a moto dele havia sido atingida pelo veículo. Para a PM, o motorista do carro negou ter feito uso de bebida alcoólica, mas segundo os militares, o rapaz apresentava hálito etílico, estava com os olhos avermelhados também, estava até cambaleante, segundo a PM. Ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro e aí ele recusou. Os veículos estavam regularizados e foram liberados no local. O jovem foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado à UPA e, na sequência, para a delegacia da Polícia Civil. Não é porque ele recusou que a polícia não vai constatar ali o fato, por isso ele foi preso, inclusive. O notebook foi furtado após um evento no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. Olha aí, gente, Champagnat, Zona Oeste. O caso aconteceu no dia 13 desse mês. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que depois do evento, que aconteceu no pátio da escola, ele pensou que alguma professora havia guardado o notebook. Porém, o eletrônico não foi encontrado onde teria sido deixado. A Polícia Civil deve investigar o caso agora, mais um prejuízo aí, para mais umas... Quantas escolas nós já mostramos esse ano, que tiveram prejuízo aqui em Poços de Caldas por causa de ação, Bom, quem pega o notebook, não estava bem intencionado, é bandido também, Então, prejuízo para a escola, tomara que a polícia consiga encontrar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou no fórum aqui de Poços de Caldas uma sala de videoaudiência. Bom, olha só, uma boa, hein, gente? O projeto faz parte de um convênio do Tribunal de Justiça do Estado com o Tribunal da Justiça Militar. Ele vai possibilitar, inclusive, uma teleaudiência em casos que envolvam policiais militares. O termo de cooperação técnica faculta a realização de audiências, interrogatórios, oitivas e outros atos processuais à distância e também em tempo real. A solenidade será realizada no Fórum da Comarca às 14h, marcando assim o início das atividades. Bacana, hein? Uma boa para a cidade. E ontem nós falamos aqui da Semana Nacional do Trânsito, Que bacana, gente.
comemoração para todos os lados da cidade. Ontem, por exemplo, aconteceu no auditório do SET Senat, aqui de Poços, uma palestra no Seminário de Mobilidade Urbana. Prefeitos e secretários de trânsito de vários municípios aqui do sul de Minas e também do estado de São Paulo estiveram presentes para participar desse evento que contribui, né, gente, para as nossas políticas públicas voltadas para a segurança do trânsito nacional, né? O Dia do Trânsito foi instituído a partir da criação do Código de Trânsito Brasileiro em setembro de 1997. O principal objetivo dessa data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos, né, de que todo motorista, e quando a gente fala de trânsito, não é só o motorista, é o pedestre também, né? São direitos e deveres e todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos os anos, o tema específico é debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito. Esse ano de 2019, o tema é No Trânsito, o sentido é a vida. Tá aí um evento muito bacana, né? Nós não podemos negar, gente, que Poços de Caldas está fazendo o trabalho dela. O nosso município faz muito bem o trabalho, não só voltado para as políticas públicas, mas eu digo também a iniciativa privada também. Né? A autoescola, por exemplo, todas estão envolvidas nessa discussão. Creio que nós estamos avançando nesse tema. A Polícia Militar Rodoviária também realizou diversas ações em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. Olha só, ontem à tarde, o cabo Leonardo Germando Del Águila, olha só, ele ministrou uma palestra para as crianças de um colégio particular. O tema foi Educação no Trânsito. Participaram da palestra cerca de 40 crianças entre 6 e 7 anos. A palestra ministrada de forma lúdica e participativa possibilitou que as crianças possam entender melhor, né, como se comportar no trânsito também. E a criança é o espelho do pai, geralmente, né? Às vezes o pai tem um comportamento agressivo ali no trânsito e a criança acaba puxando isso para ela. Então o exemplo, ele é extremamente importante também. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Drogaria Americana. Hoje é sexta-feira do medicamento genérico na Drogaria Americana e não para por aí não, hein, gente? Tem muita coisa legal na Drogaria Americana. É a semana Kids também. Tem leite em promoção. Lembrando que você liga para a Americana e eles entregam, eles vão até vocês no 3714-8363, 3714-8363, 4 endereços da cidade, hein? Francisco Sales, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Um abraço, Abel, toda a equipe. Gente, essa semana dos leites, olha, tá demais a conta, vale a pena passar por lá. E tem previsão do tempo, hein? Sexta-feira, fim de semana tá aí, choveu durante toda a semana. E para hoje, hein? Qual será a previsão do tempo? O dia começou com a temperatura amena aqui na cidade, muito sol inclusive, né? O tempo segue de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A mínima para hoje é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 92%. Em Campestre a mínima é de 11 e a máxima de 24 graus. Dia de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Em Caldas a mínima é de 10 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%, então pode preparar, né, que o sabadão vai ser de sol aqui no sul de Minas Gerais. Um jardineiro de 53 anos teve a mochila com os documentos dele, gente, até o marmitex. Estava trabalhando, coitado do senhor, né, bem nesse local aí, gente. Ele estava realizando trabalhos de jardinagem na Praça Monsenhor Faria de Castro. Essa é a Igreja Basílica, todo mundo sabe. E aí o que aconteceu? Né, a Basílica Nossa Senhora da Saúde. Para a Polícia Militar, a vítima relatou que ao chegar para trabalhar colocou num determinado local a mochila dele. Dentro da mochila uma marmita, uma garrafa, né, tinha até o cafezinho ali do dia a dia, até documentos pessoais. Até o cartão amigo da empresa de transporte público estava nessa mochila. O trabalhador relatou que após começar os serviços, ele retornou próximo ao local onde havia deixado a mochila. E aí ele procurou daqui, procurou dali e não encontrou nada, gente. A polícia realizou um intenso rastreamento. Até agora o suspeito não foi localizado. A verdade é uma só, né, gente? Tem muita gente ali naquela região, não pode deixar, não pode descuidar do equipamento ali, né? Não vou falar aqui que tem moradores de situação de rua, que todo mundo sabe que já tem, né? Mas nós já mostramos aqui
assaltos. Essa semana mesmo, né, um aluno de uma escola particular ali das proximidades teve o celular furtado de frente à igreja também. Então o problema está aí para todo mundo ver. Só não estão resolvendo, não sei por qual motivo. Um Poços Caldense de 30 anos vive um drama desde março deste ano. Luiz Fernando Gabriel da Costa, gente, tenta provar na justiça a inocência dele. Por qual motivo? O irmão dele, Luiz Miguel Gabriel da Costa, de 29 anos, é suspeito de praticar diversos furtos e arrombamentos aqui em Poços de Caldas. Só que devido à proximidade da idade, os nomes são parecidos e também a fisionomia dos dois. O que acontece? Sempre que ele é abordado pela polícia, ele tem que dar explicações à justiça. Imagina só que caso esse que você acompanha agora aqui no plantão. Luiz Fernando Gabriel da Costa e Luiz Miguel Gabriel da Costa. Esses dois nomes que têm causado muita confusão com relação a crimes ocorridos aqui em Poços de Caldas. A situação, na verdade, é entre dois irmãos. Estes irmãos com nomes quase idênticos. E um deles que seria autor de diversos crimes contra o patrimônio, entre furtos e roubos aqui em nossa cidade. E por isso, ele estaria utilizando o nome do irmão para poder se safar ou até confundir a investigação. O nome deles são 4 nomes e apenas um nome é diferente do outro, o que na verdade faz até uma confusão em relação ao apelido do autor, que é Guel, que antes a gente achava que esse Guel vinha de Gabriel, mas o nome Gabriel, os dois irmãos possuem. A única diferença é que um tem um nome no meio Fernando e o outro tem um nome no meio Miguel. Então esse Guel vem do Miguel e não do Gabriel. Então, assim, houve uma série de fatores que ocasionaram essa confusão entre esses dois irmãos. Com a delegada responsável pelo caso, a doutora Juliana Emico, nós ainda questionamos a questão de quais crimes já foram cometidos, né? Houve um hiato entre 2012, aproximadamente, até 2019. E pelo menos 7 registros já estão no nome de Luiz Miguel, conhecido como Guel. Ele tem 4 registros mais antigos, que são do ano de 2012, 2013, e aí ele tem um hiato que realmente ele não praticou condutas ilícitas, mas a partir de março desse ano foram registrados 7, eu tenho 5 flagrantes e 2 inquéritos instaurados em nome do autor, sendo que eu ainda tenho mais 2 inquéritos em apuração, agora já com o nome correto. Neles ele também se identificou com o nome do irmão. Ô Paulo, nós também ouvimos o Luiz Fernando Gabriel da Costa, que contou com relação a esta situação. Ele que já deu vários depoimentos alegando que seu irmão teria utilizado seu nome após ter sido preso. Eu só soube em março, né, que meu tio mandou uma mensagem para mim falando que chegou uma intimação para mim comparecer no fórum, na sexta vara da promotoria. Fui lá, tinha vários processos no meu nome, entendeu? Inclusive um para mim estar no dia 9 desse mês agora no fórum, né? Sobre o roubo do SAMU. E, na verdade, não sou eu que tô furtando, na verdade é meu irmão, né? O Guel, todo mundo conhece ele como Guel, Luiz Miguel, e tá acarretando vários problemas pra mim, entendeu? Tenho que sair do horário de serviço pra mim estar indo no fórum, indo na promotoria, indo na delegacia, prestando depoimento, prestando declaração, entendeu? E tá complicado pra mim. E ele alega, inclusive, que tem tido algumas dificuldades, até em questão de muitas pessoas confundirem ele com o seu irmão. Eu nunca tive problema com justiça, né? Com polícia, não sou usuário de droga, não ando pela rua, entendeu? E tá me acarretando problema, eu quero que dá um jeito nisso, porque como é que eu vou ficar? Pai de família, casado, paga meu aluguel, como é que eu vou ficar na rua? Ando na rua, recebo ameaça. Tô com medo de ir preso. Tenho que andar com documento, com declaração que não sou eu, entendeu? Com foto do meu irmão, vídeo do meu irmão, entendeu? E tá acarretando problema desde aqui do meu trabalho até na minha vida social. De acordo com a doutora Juliana Emico, Luiz Fernando já foi ouvido e alguns inquéritos estão abertos com relação a Luiz Miguel, que inclusive pode responder por falsa identidade. Apesar de ele ter sido preso em flagrante várias vezes esse ano, ele está solto e
E nós temos ainda alguns inquéritos em andamento, já com a identificação correta, que eu vou encaminhar para a Justiça. E em relação ao uso, né, do nome do irmão, nós vamos fazer um TCO de falsa identidade, né, porque ele está se passando por outra pessoa. As imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Fico imaginando a sensação, né, desse irmão que é confundido, né, porque a semelhança é muito grande. A nossa equipe se atentou a esse caso porque não deve ser fácil para ele no dia a dia ter que explicar, ter que provar que não é ele, né, que é suspeito de estar cometendo delitos aqui na cidade. Pessoal, que já é bom vai ficar ainda melhor, hein? A partir do dia 14 de outubro, a Band FM chega em Poços de Caldas. O Bandinho vai desembarcar aqui em Poços de Caldas para mais de 50 cidades no sul de Minas Gerais e também estado de São Paulo. Gente, não percam, em dia 14 de outubro, a Band FM, tô esperando você, eu, Luciano Abreu, amanhã com o Manhã da Band. À tarde tem a Amanda Negrini, que vai dar show lá com o É Demais. O Hugo Tupá também vai estar também conosco aos sábados e você não perde por esperar, hein? Band FM nos 90,3 a partir do dia 14 de outubro, tá certo? Uma segunda-feira, faltando 15 dias, aí pouco mais de 15 dias para a estreia da Band FM. A estrutura é maravilhosa e eu tenho certeza que você vai gostar e muito do resultado do trabalho da Band FM aqui em Poços de Caldas. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem os destaques em os portais de Poços, da região e também do nosso estado. Até daqui a pouco. Acompanha a TV Plan, hoje sexta-feira, daqui a pouco tem entrevista, Débora Lopes é a nossa convidada e o nosso tema é a certificação digital. Participe aqui no nosso WhatsApp, mande a sua pergunta também na nossa live no facebook.com/TV Plan Web. Agora tem destaque aqui em os portais de Poços da região e também do nosso estado. Vem aqui. Olha, pessoal, a Mantiqueira traz hoje como matéria de capa: Poços de Caldas registra 1.699 vagas de trabalho em agosto. Aí uma matéria falando do mercado de trabalho. Por coincidência, o Globo trouxe hoje pela manhã uma matéria, né? Ainda há um grande número de pessoas, né, ainda à procura de uma vaga no mercado de trabalho, mais de 12 milhões, mas já tivemos uma queda também a nível de Brasil. Uma boa notícia. Vamos até Andradas, que tem mais destaque chegando. Olha só, Portal da Cidade, hein? Tá aí, olha só, o SES-MG inicia a campanha para doação de órgãos. Falando também do turismo, ciclo de palestras marca a Semana Internacional de Turismo em Andradas. E o Cine de Poços de Caldas, para hoje, 91 vagas, encerrando aí o mês de setembro, né, com 91 vagas de emprego. Vamos até a capital mineira? Destaque de hoje: ministro do STF, Gilmar Mendes, rebate Rodrigo Janot, que revelou a intenção de matá-lo. Ele disse, abre aspas, procure ajuda psiquiátrica. Eu acho que todo mundo lá precisa de uma ajuda psiquiátrica, viu? São todos. O ministro se disse surpreso com a declaração e fez críticas ao ex-procurador-geral da República. Mais um destaque para mim, tropa de elite. Hoje em dia, doação de órgãos cresce em Minas, mas fila de espera é longa. É um drama também para quem vive, para quem está na fila de espera, né? E olha só, Atlético Mineiro fraqueja no segundo tempo. O Galo Mineiro, gente, o que aconteceu, hein? O Colón venceu nos pênaltis e fez história na Sul-Americana, né? E tem também o outro lado da moeda, a saída de Rogério Ceni do Cruzeiro deixou como herança uma pressão sobre o elenco e também a diretoria, né? Uma má fase para as duas equipes da capital mineira. Destaque ainda do jornal Estado de Minas: impulsos homicidas. Recomendo que procure ajuda psiquiátrica. Foi a mensagem de Gilmar Mendes sobre Rodrigo Janot. E ainda, olha só, a gente teve tiroteio, criminosos tentaram resgatar uma quadrilha e mais 2 pessoas foram mortas no norte de Minas Gerais, já passando de 8 bandidos mortos nessa ação da Polícia Militar na madrugada de hoje no norte de Minas Gerais. Vem comigo aqui, gente. A Cabana Pizzaria possui um cardápio com 45 sabores de pizzas, a melhor pizza da cidade, sem sombra de dúvidas. A original de costela é a Cabana que trouxe para Poços. Falando em costela, gente, é a chapa no bafo, é uma chapa de costela, que é uma das iguarias lá da Cabana Pizzaria. Lá no salão agora, com 2 fornos a lenha, um para o delivery e o outro
para o atendimento ali ao público, tá? Hoje, sexta-feira, tá com uma cara de pizza da Cabana, não é isso? Vai para lá você, lembrando que tem Cabana na Zona Oeste agora, com drive-thru, ali na Avenida João Pinheiro. Liga para lá a partir das 18 horas, 3414-9200, 3712-6074, Cabana Pizzaria, é parceiro aqui do plantão. A Polícia Militar do Meio Ambiente libertou 2 pássaros da fauna silvestre que estavam presos em 2 gaiolas, gente. Sem Andradas, essa imagem é da tarde de ontem. A polícia esteve na rua Oscar Gomes de Moraes, né, lá no Jardim Mantiqueira, e em contato com a dona da casa, ela relatou, né, que o dono dos pássaros seria o esposo dela, porém ele estaria viajando. Ele é caminhoneiro, segundo a dona da residência. Bom, na casa a polícia encontrou os pássaros trinca-ferro, né? E também eles estavam sem anilhas. Ainda segundo a polícia, os 2 pássaros e as 2 gaiolas foram apreendidos e encaminhados ao veterinário, né? Dr. Silvio Cristiano. Ele fez ali o exame de praxe, expediu um laudo também, né? Veterinário, atestando o bom estado de saúde das aves. Bom, elas foram reintegradas à natureza e as gaiolas já foram destruídas também. É uma pena que o dono, né, o proprietário, não estava lá na residência. E uma mulher de 39 anos procurou a Polícia Militar, relatando que ganhou R$7.000 em um sorteio. Ela teria comprado uma cartela no valor de R$20 e não conseguiu receber o valor. Para a polícia, essa vítima relatou que no dia 25 de agosto foi contemplada em um sorteio, né, transmitido ao vivo por uma emissora, né, de TV local, que não é a TV Plan, viu, gente? Tendo a vítima, segundo relatou, né, recebido aí, ganhado, na verdade, né, um prêmio de R$7.000. Após ter sido contemplada, ela entrou em contato, né, com uma associação aqui de Poços de Caldas, e ela foi orientada pelo presidente dessa associação que receberia o prêmio na instituição, pois a operadora do sorteio depositaria o dinheiro na conta, né, da associação para que fosse repassado aos ganhadores. A vítima ainda relatou para a Polícia Militar que ao chegar lá no local, ela foi informada, né, que essa empresa que estaria realizando o sorteio teria aplicado um golpe e teria sumido da cidade sem realizar o pagamento e sem dar explicações à instituição. Sendo assim, a mulher ainda perdeu R$20 que pagou pela cartela. Tá brava aí a mulher, com certeza, né? Com toda razão. Uma grande quantidade de fios de uma empresa de telefonia se soltou dos postes. Isso aqui foi na área central, né, gente? Eu passei por lá ontem, inclusive vi também essa imagem ali na Rua Paraíba. Olha só, fios pendurados até a altura da calçada. E aí a população, claro, tem que se preocupar realmente. A nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do DME, eles que são os responsáveis por alugar esses postes para as empresas de telefonia. Bom, a nossa equipe foi informada que a equipe técnica do DME iria até o local para identificar de qual empresa são os fios. Em seguida, a empresa seria notificada para realizar a manutenção dos equipamentos. Aí o pessoal fica com medo, né? Passar ali um fio solto. Gente, a Artipel está completando 47 anos e para comemorar tem oferta imperdível para você. Gente, para hoje tem calculadora científica Cássio. Essa calculadora é top de linha, de R$ 69,90 por R$ 59,90. Tem mais, estojo Pentel com lapiseira, borracha, grafite e caneta de R$ 34,90 por R$ 29,90. E ainda a caixa de caneta Compactor com 100 unidades de R$ 70 por R$ 60. São 2 endereços aqui em Poços de Caldas, hein? Assis 674, Rio de Janeiro 121, e tem o Instagram da Artipel também que tá bombando, hein? Você ainda não seguiu? Segue lá, @ArtipelPapelaria. Vamos ao mercado cafeeiro, hein? A cotação do café em destaque aqui no plantão da tarde. Aliás, o mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 424, variação negativa de R$1. No mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $118,85, variação negativa de 35 centavos de dólar. Fala de obras agora. A obra de troca de rede de esgoto ou manutenção de rede, realizadas pela equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto, tem deixado moradores de Poços de Caldas, né, de alguns pontos, indignados com a falta de reparo, gente, nas calçadas. O que acontece?
muitas vezes as pessoas precisam, né, até mesmo sair da calçada. Fica difícil, nós temos recebido aqui no plantão muitas reclamações, a nossa equipe foi acionada, é a Letícia que está chegando aqui no plantão. Boa tarde, Letícia, bem-vinda ao Plantão da Tarde. É isso mesmo, Paulo Marcelo. Nós já mostramos uma vez no plantão e viemos conferir como é que ficou uma calçada da Avenida Reinaldo Amarante após um trabalho de manutenção do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Nós conversamos com o morador da casa, ele falou como é que estava e como ficou a calçada depois desse trabalho realizado pelo DEMAI. Belo dia, por motivo que eu desconheço, eles passaram aqui e chegaram com a máquina e já fizeram um buraco, né? Quebraram a calçada e beleza, é um trabalho deles, acredito que seja por um bom motivo, né? Mas o problema é que já se passaram mais de 60 dias, né? Eu já fiz a solicitação, que nem deveria fazer, porque se eles vieram aqui e arrumaram, eles deviam arrumar a calçada também e deixar como estava antes, né? Porque eu preciso entrar na minha casa todos os dias e todos os dias eu passo no buraco, todos os dias eu sou obrigada a sujar a minha garagem por conta disso. Além disso, ainda quebraram a lixeira, né? Que é a minha lixeira. Então eu fico sem onde colocar, eu tenho que pedir pro vizinho emprestar a lixeira dele para não colocar o lixo no chão. O morador entrou em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgoto e eles informaram que iria arrumar a calçada, mas até agora nada foi feito. É um descaso completo, né? A gente paga a água, paga o esgoto, né? Quer dizer, paga o salário da empresa, né? E eles tratam o consumidor assim, com esse descaso completo. Você liga lá, eu já liguei mais de uma vez, não, a gente vai colocar no cronograma, a empresa é terceirizada. Então assim, se a empresa é terceirizada, ainda é pior o problema, porque eles estão pagando por um serviço que eles mesmos tinham que fazer e não estão cobrando devidamente dessa empresa. Então assim, é mais um descaso com o dinheiro público. O morador da casa mostra sua indignação diante do trabalho realizado pela empresa. Só peço o mínimo, que é, se eles vieram aqui por qualquer motivo e estragaram, que eles venham e consertem. Mas assim, num prazo, né, razoável, pelo amor de Deus, 60 dias, não é possível que uma empresa séria trate o consumidor, deixe o consumidor esperando, né? Eu também trabalho, eu sei como é que funciona. Pelo amor de Deus, eu não posso deixar o meu consumidor que paga o meu salário esperando 60 dias para resolver um problema que eu causei. Isso não existe. É por isso que o Brasil está onde está, né? Por culpa desse tipo de atitude aí. Da primeira vez que mostramos a situação da calçada no plantão, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do DEMAI. Eles pediram desculpa e eles informaram que esse trabalho é feito por uma empresa terceirizada e que fariam a manutenção dentro de uma semana. Hoje, nós entramos em contato novamente com a assessoria de comunicação. Eles reafirmaram que esse trabalho é feito pela empresa terceirizada e que houve um atraso no cronograma da empresa e que eles farão a manutenção o mais breve possível. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Ô, gente, estão transferindo responsabilidade aí. Vai me desculpar, mas isso aí o Guilherme falou com a nossa equipe, ele que é um morador ali daquela região. Ô, gente, vocês viram o tamanho do buraco, né? O estrago que fizeram na calçada dele? Vamos partir do princípio, não estragaram porque estavam lá para arrumar algum problema, certo? Mas daí para frente eles teriam que ter arrumado o que eles atrapalharam. O rapaz tem que passar no meio do barro para entrar na garagem da casa dele. Vocês perceberam na imagem a lixeira da casa do rapaz, onde que foi parar? Na escada. Ele teve que guardar, senão alguém passa lá e ainda leva ainda. Porque tem essa questão ainda. Né? Você pode acordar e a lixeira da tua casa pode não estar na frente, porque um vândalo levou embora ou estragou de propósito. Nesse caso aí, estão transferindo responsabilidade. Tem a empresa terceirizada. Bom, eu imagino que uma empresa terceirizada deve ganhar muito bem para fazer um trabalho desse. Eu acho que deve ganhar muito bem, não deve ganhar mal. Não deve custar barato um serviço desse. 60 dias. 60 dias para arrumar um problema desse. E não é só ali não, viu, gente? Não é só ali não, nós já mostramos em outros locais aqui de Poços de Caldas também. Agora 60 dias.
Será que não tem como multar essa empresa? Peraí, tá fora do cronograma? Como assim? Aliás, eu vou até usar aqui a participação do diretor do DEMAI agora, que é o Paulo César Silva, que foi indicado há pouco tempo aí pelo prefeito Sérgio Azevedo, né, que assumiu o DEMAI. Ele esteve aqui no plantão há algumas semanas atrás, você vai se lembrar disso, plantonista. Ele disse aqui que uma das preocupações dele, Paulo César Silva disse, sentado aqui ó, do meu lado, que uma das preocupações dele seria tentar diminuir esse tempo de resposta entre o trabalho que o DEMAI tem que fazer. Nós não estamos criticando aqui o trabalho que o DEMAI tem que fazer, né, mas sim a reposição desse trabalho depois, o conserto desse local que eles vão ali e tem que perfurar o chão. Ele disse isso aqui no plantão, que gostaria muito de que isso melhorasse aqui em Poços de Caldas. Mas parece que só a vontade do diretor não está adiantando nada. Porque nesse caso aí é realmente vergonhoso, né? Essa empresa deveria ser multada. Eu não sei se tem uma cláusula no contrato lá. Deveriam multar essa empresa pelo tempo que está demorando. É vergonhoso isso realmente, né? Se não resolver no DEMAI, que a prefeitura pelo menos possa intermediar isso aí. Porque não dá para ficar na porta da casa da pessoa. Ah, pelo amor de Deus, viu, gente? Vai me desculpar. A gente pede a paciência, tem hora, porque é o cronograma, é o sistema, a culpa sempre tem uma coisa no meio. Sempre tem um empurrando e transferindo responsabilidade. Olha só, você que quer resultados melhores na sua empresa, a dica aqui do Plantão da Tarde é da Lógica Software. Sou fã do meu grande amigo Paulo Arcanjo. Gente, a Lógica tem uma metodologia moderna. São 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Se você quer melhorar quaisquer desses departamentos, tem condição especial para você, que mencionaram inclusive o Plantão da Tarde. Sabe o que você ganha? 3 meses de assinatura. 3 meses de assinatura falando da Lógica, falando aqui do Plantão da Tarde. A Lógica, gente, vai alavancar o seu negócio com o apoio de uma equipe extremamente competente, né? Uma equipe que tem mais de 20 anos de mercado. Eu sou super fã. Liga lá, fale meu nome, 0800 000 3272, é Lógica. É parceira aqui do Plantão. Um abraço, meu amigo Paulo Arcanjo e toda a equipe. A gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista de hoje. Bate-papo super bacana. Eu espero você mandando mensagem no nosso WhatsApp, lá no nosso Facebook também, tá certo? O nosso tema hoje é a certificação digital. Até já. Você, boa tarde nessa sexta-feira. Gente, o mês de setembro está quase no fim. Nesse período do ano, a impressão é que até o Natal e o Ano Novo, o tempo passa muito depressa. E passa mesmo, né? Você tem essa sensação? Por isso que a Oral Sim Implantes faz um alerta importante. Ainda dá tempo de voltar a sorrir, ainda dá tempo de recuperar a sua mastigação até o final do ano e até o Ano Novo. Chega de sofrer com dentadura e com ponte móvel. A Oral Sim Implantes vai proporcionar para você os melhores atendimentos e os melhores profissionais também, o que há de mais moderno e um grande diferencial, que é o tratamento humanizado, com carinho e o respeito que você merece. Tem um telefone, gente, liga para a Oral Sim, pode ligar agora, inclusive, e falar em meu nome, em nome do Paulo e aqui do Plantão, porque tem uma condição diferenciada esperando por você. 3114-0300, 3114-0300, eu tenho certeza que aquele tão sonhado implante dentário está mais próximo do que você imagina. Seguinte, você pode ligar agora, às vezes você não vai ser atendido, porque muita gente que liga nesse momento. Então, a Oral Sim vai retornar a ligação para você. Seu telefone fica gravado lá. 3114-0300, é Oral Sim Implantes, é parceira aqui do Plantão. Grande abraço ao Dr. Marlon e a toda a equipe. Olha, gente, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais, através do procurador Gleidson Santos Soprani Massaria, questionou os valores pagos pelos estudos de mobilidade urbana aqui de Poços de Caldas. O procurador pede explicações ainda sobre a publicação do processo licitatório para a nova empresa de transporte público da cidade. Ele ressalta que o prazo com a atual empresa vence no dia 26 de novembro deste ano e não prevê a possibilidade de renovação.
O que tem agora com relação à novidade? Um inquérito civil público foi instaurado para apurar prazos e convênios firmados pela Prefeitura. Com relação à Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e também o Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, o Cefet, o procurador pede esclarecimentos dos valores pagos de R$600 mil naquela primeira e depois dos R$346 mil. Ele questiona se esses valores são compatíveis aos estudos elaborados pelas instituições. No convênio firmado com o Cefet, o projeto básico e a minuta do edital tem um documento com vigência de 11 meses que ultrapassa a atual concessão do serviço, que termina no dia 26 de novembro. Lembrando que nós já trouxemos esse assunto no mês passado com exclusividade lá no plantão, a denúncia do promotor de justiça, Dr. Sidney Botia, o assunto acabou rendendo muito aqui na cidade, acabou culminando com a saída do secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Sala Sansão, que hoje está na Água Mineral Poços de Caldas. Vamos ver o que acontece aí daqui para frente. O certificado digital tornou-se algo fundamental e obrigatório para acessar os sites de vários órgãos fiscalizadores, financeiros e também governamentais. Quem possui o certificado pode realizar certas transações. Essa ferramenta, gente, ela atribui a validade jurídica aos arquivos e ainda impede que terceiros tenham acesso aos conteúdos eletrônicos. E as vantagens para as empresas são inúmeras. Então, para falar sobre esse certificado digital, eu recebo agora ela que é empresária e advogada também, Débora Lopes. Boa tarde, muito obrigado, seja bem-vinda aqui ao plantão, muito honrado com a sua presença. Obrigada, Paulinho. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Feliz pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Certificação digital, o próprio nome digital já traz aí a modernidade à tona. Sim. E ele veio para isso mesmo, Débora? Sim, ele veio tanto para modernizar quanto para facilitar. E é o que vocês disseram na introdução. Ele dá a veracidade jurídica para aquele ato. É a certeza que a pessoa que está fazendo aquilo, ela realmente está fazendo aquilo, entendeu? Então, assim, não tem como depois ela vir dizer, olha, não fui eu não assinei esse contrato, eu não movimentei esse funcionário, não fiz essa despedida desse funcionário no site, no exemplo no site da Caixa Econômica Federal. Sim. Não tem como. É a pessoa que está fazendo aquilo, no caso, uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Sim. Eu ia até entrar nesse assunto. A certificado digital, ele é tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, Hoje, atualmente, ele é emitido tanto para pessoa física Sim. quanto para pessoa jurídica. Nos casos, para pessoa física, hoje, atualmente, ele é utilizado no site, a maior utilização dele é no site da Receita Federal, para impostos de renda e declarações, no site da Junta Comercial para abertura e encerramento e movimentação de empresa. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, se você vai encerrar essa empresa, todos os sócios utilizam-se do certificado digital de pessoa jurídica deles. Por exemplo, eu e você, Paulo, Sim. nós vamos abrir uma empresa. Somos sócios. Olha, vamos abrir uma empresa, ótimo. Então, você tem que ter o seu certificado digital do seu CPF, eu tenho que ter o do meu CPF. Aí, com o uso desses dois certificados digitais, o contador faz a abertura da empresa na junta. Daqui um ano, eu e você, olha, Débora, vamos aumentar o capital social da empresa, porque a empresa está lucrando, vamos aumentar o capital social. Vai fazer uma alteração contratual incluir essa alteração de capital social. Com o uso do certificado digital, eles fazem essa alteração contratual. Passou daqui 5 anos, Paulinho, não dá mais, vamos fechar a empresa? Vamos. Com o nosso certificado digital, o contador vai lá e encerra essa empresa. Isso na questão pessoa física. Outra utilidade do certificado digital pessoa física são os advogados, que é o meu caso do meu esposo. Nós utilizamos hoje, toda a justiça, ela é digital. Ela não existe mais aqueles processos enormes de papel. É tudo digitalizado hoje. Tudo digitalizado, através do sistema PJE, que é disponibilizado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Outro caso para uso do certificado digital pessoa física. Nós temos algumas profissões que necessitam. Por exemplo, nós temos os instrutores de autoescola. Sim. Para eles se identificarem, darem a entrada do aluno. Olha, eu estou começando agora, uma hora, uma aula com um aluno tal.
digital, ele tem que comunicar o site do Nenatran que ele está fazendo essa aula, para ficar registrado no prontuário daquele aluno essas aulas. Entendi. Tudo via certificado digital. Venda de madeira, por exemplo, o pessoal da FUNAI, eles precisam para liberar as madeiras. Existe muita, inclusive, Paulinho, tem uma curiosidade, existe muita fraude. Tem pessoas que tentam emitir certificado digital desses funcionários dessas vendas de madeira. Isso. É uma curiosidade interessante. Delegados, juízes para assinar as sentenças, promotores de justiça. Quer dizer, para segurança, a tecnologia maravilhosa, e para segurança melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Porque quando, por exemplo, vamos usar aqui um caso de um juiz, quando ele assina uma sentença, ele assina com o certificado digital. Vem lá embaixo, está escrito, né, no processo digital, o advogado acessa, a sentença vai estar lá, assinado digitalmente, tem até a hora que ele assinou. Não tem como ele falar que não é ele. Porque só ele tem acesso a isso também. Só ele tem acesso. Porque está gravado no cartãozinho e ele acessa aquilo, que nem um cartão de crédito. É a mesma coisa, entendeu? O certificado digital, ele é como se fosse um pendrive, Débora, então, é isso? nós temos, existem vários modelos, Sim. A gente chama de modelos, né? São modelos. Modelos e validades. Por exemplo, o certificado digital ele pode ter validade para 1 ano, para 3 anos ou 5 anos, dependendo da funcionalidade. O de 1 ano, ele é gerado um arquivo que fica gravado no computador do usuário. Sim. Nós temos o costume de chamar quem usa o certificado digital de usuário, né, dentro do nosso meio. O de 3 anos, ele pode ser gravado num cartão que parece um cartão de crédito ou num token, que a gente chama de token, que ele é muito próximo com um pendrive. E a pessoa acessa. O cartão digital ele precisa de uma leitora para se fazer essa leitura, igual uma maquininha de cartão de crédito, como parece. se fosse uma maquininha mesmo. Isso, é muito próximo. Inclusive, muito próximo essa questão de você inserir o cartão, digitar uma senha e é você que está ali, entendeu? E o token, ele parece um pendrive e você põe na entrada USB do computador. É prático, muito prático. É muito prático. É muito prático. É prático e ágil, né, Débora? Também, porque hoje as pessoas buscam muito isso também, né? Porque o que acontece? Eu não sei se você lembra, né? Muitas vezes o Sérgio Moro, ele dava sentenças lá nos Estados Unidos. Como que o Sérgio Moro está lá nos Estados Unidos e de repente ele assinou uma sentença? Como que ele assinou essa sentença, que é a assinatura eletrônica? Está disponível. Por quê? Por conta do certificado digital dele. Lá ele, com o certificado, com certeza ele deve ser token, ele colocava no notebook dele ali e assinava o processo. Olha só, nós recebemos várias mensagens, o pessoal se interessa pelo tema. O Celso Domingues, ele está no bairro Santa Maria. Celso, muito obrigado pela mensagem. Ele pergunta, Débora, para quais pessoas o uso da certificação digital é recomendado? Então, foi o que eu falei. A questão do certificado digital, por exemplo, uma criança não tem necessidade de ter um certificado digital. Agora, de repente, o pai dela vai incluir ela dentro da sociedade, da empresa, que acontece muito isso. Então, ela vai precisar ter um certificado digital. Emancipação também seria um caso? Sim, por exemplo, muitos adolescentes são emancipados e hoje são empreendedores, então eles também precisam de um certificado digital. Então, depende para que a pessoa vai precisar. Ela vai fazer uma obra, ela vai construir uma casa, então ela vai receber um número em que ela vai ser identificada no INSS como uma empregadora daquelas pessoas que vão trabalhar naquela obra. Então ela vai precisar do certificado digital de pessoa física com a inclusão desse número de empregador. Então depende para que a pessoa vai precisar. O advogado, para que ele precisa do certificado digital? Ele precisa para acessar os processos, peticionar nos processos, assinar as suas petições. Então o certificado digital depende para quê? Por exemplo, hoje você, Paulinho, você precisa? Eu acredito que não. Você é empregador, alguma coisa assim. Agora, a TV Plan já tem o certificado digital dela, de pessoa jurídica. Por quê? Porque ela precisa fazer toda a movimentação fiscal dela, todas as declarações no e-social. Quando ela contrata algum funcionário, ela precisa declarar que ela contratou. Quando ela demite esse funcionário, ela precisa declarar que demitiu. É gerado uma chave de acesso para esse funcionário poder sacar o FGTS dele, para ele poder dar entrada no Seguro Social. Isso tudo é feito com
um certificado digital da pessoa jurídica. Bacana. A Érica Silva Ferreira mandou pelo WhatsApp, ela pergunta, Débora, existe uma fiscalização desses certificados para garantir a autenticidade? Sim, nossa, essa pergunta é muito legal. Por quê? Porque de repente eu tô falando, olha, o certificado digital ele dá toda a veracidade e a segurança jurídica para um ato. Sim, só que para a pessoa adquirir esse certificado digital, ele tem que ser feito de uma forma extremamente segura. Deve ser feito numa autoridade de registro devidamente credenciada. Por quê? Porque quando a pessoa chega lá, por exemplo, na nossa empresa, na nossa certificadora, ela é identificada, nós verificamos todos os documentos pessoais que ela nos leva, RG, CPF, carteira de motorista. Ela precisa levar um comprovante de residência para comprovar que ela realmente reside naquele lugar que ela está declarando. Ou se ela não tem um comprovante de residência, ela tem que declarar, entendeu? E depois de feita toda essa verificação documental, é ainda colhida digital, as 4 digitais das 2 mãos, e tirada uma foto da pessoa. Isso tudo fica dentro de um banco de dados. Se de repente alguém furta os documentos dessa pessoa e tenta emitir um certificado digital no nome dessa pessoa, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir? Não vai conseguir. Porque não vai bater as digitais, não vai bater o reconhecimento de face. Nós temos um caso, por exemplo, de um senhor empresário aqui de Poços, idoso, mas muito ativo. Muito ativo, ele tem várias empresas, vários CNPJs. Esses dias ele foi lá na central fazer o certificado digital dele. As digitais dele não estão legais, não conseguimos escolher nenhuma digital, mas nós fizemos reconhecimento dele pela face dele. Pela foto dele. Quer dizer, vocês disponibilizam de todo esse serviço hoje lá na central de certidões. É necessário tem que ter tudo isso. Para se emitir um certificado digital hoje, é necessário todos esses requisitos de segurança, para a gente ter veracidade do nosso status. Tanto é que as meninas, as nossas funcionárias, as nossas agências de registro, elas assinam documentos de compromisso, entendeu? Elas passam por um extremo... treinamento mesmo. Treinamento, né? E triagem. Não pode ter antecedentes criminais, não pode ter negativação em crédito, Serasa SPC, nem pensar. Entendeu? E os documentos, hoje, atualmente, eles são todos digitalizados e guardados num servidor. Sim. Mas até o ano passado, era tudo em papel físico. Então, nós temos uma sala fechada, lacrada, a gente brinca que é a nossa sala cofre, onde ficam todos os documentos. Ninguém que não seja agente de registro, devidamente autorizado, tem acesso a esses documentos. Mais uma pergunta, dá tempo ainda? O Paulo Chagas, obrigado, Paulo, pela mensagem, está lá na Zona Sul acompanhando a gente. Ah, que legal. Ele está perguntando se qualquer pessoa pode criar independente da... Eu vou até colocar, mas independente da renda, qualquer pessoa pode ter um certificado digital, Débora? Qualquer pessoa pode ter um certificado digital. Sim. E hoje, o que se busca é que todo mundo tenha acesso a um certificado digital. Ninguém pode, desde que a pessoa passe por todos os requisitos, ou seja, o documento dela realmente seja dela, que ela realmente seja ela, Sim. Ela pode ter esse certificado digital. Bacana. Dá tempo de mais uma ainda, gente? Vamos à última, então. A Paloma Caetano, ela mandou pelo WhatsApp, acho que ela até foi ter respondido quais os benefícios, né, do certificado. Já falamos aqui, né, da agilidade, da segurança, a praticidade, né, esse cruzamento de dados também é muito importante, né, Débora? Sim, porque o que acontece? A partir do momento que você declara um valor que você recebeu, a Receita Federal começa a ter acesso a esse valor. Então, você com certeza vai ser tributado sobre esse valor que você recebeu. Entendeu? Entendi. Então, hoje, eu tenho o costume de brincar que é o verdadeiro Big Brother. Você está sendo visto por todos os lados. Você acabou de comprar um tijolo aqui e vai colocar naquela obra tua ali, você vai ter que explicar que você tem uma obra. E aí, esses funcionários dessa obra, eles estão registrados sob o meu número de SEI, número tal, que é o cadastro Sim. do empregador, né, individual. Sim. Então, assim, é tudo casadinho hoje. Legal. Vamos lá, vou com mais um. Dá tempo, tem mais um minuto ainda. Aqui no Jardim dos Estados, a Michele Oliveira mandou mensagem. A emissão desses certificados para quem mora em... Olha que pergunta interessante. Ela está aqui no Jardim dos Estados, deve ter algum parente fora do país. Ela está perguntando como que funciona para quem mora em outro
outros países, se é possível também, Débora. É possível. Se for pessoa jurídica, ela pode passar uma procuração à pessoa jurídica para alguém que ela entenda que seja interessante assinar esse certificado digital para ela. Que vamos supor, se ela tem uma empresa, ela está nos Estados Unidos, mas tem uma empresa aqui no Poços de Caldas e ela tem um procurador que representa essa empresa aqui para ela. Ela pode passar essa procuração pública, ela vai lá no consulado, ela consegue essa procuração, é coisa muito simples. Agora, a questão da pessoa física, não. Uma pessoa não pode assinar o certificado digital por outra, mesmo com procuração. Mesmo com procuração? Mesmo com procuração. O que acontece, existem algumas certificadoras, eu represento o SERPRO. Sim. Eu não tenho conhecimento se o SERPRO tem, mas existem algumas outras certificadoras que possuem alguns países, sim, algumas autoridades de registro. Então, talvez seria interessante, eu acredito que o consulado pode dar essa informação. Eu sei que em Portugal tem, Lisboa tem. Bacana, tá aí a dica para você. Débora, eu quero agradecer a presença. Obrigada. Você deu uma aula aqui de conhecimento, muito bacana. Eu espero que você possa voltar aqui em outra oportunidade também, claro. porque o tema chamou a atenção, né, dos nossos telespectadores aqui na TV Plan. Mande um abraço ao doutor Sérgio Lopes, lá, meu grande amigo. Mando, claro. Obrigado, Paulo. Eu tenho o costume de chamar você de Paulinho, porque a gente tem amizade há muito tempo, Paulinho, né? mesmo. Inclusive familiar e tal. Sim. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade. É uma coisa muito legal. Eu sou apaixonada. E ela realmente gosta demais. E a Central 102 é referência, com certeza. Estudo muito e, assim, a gente tem uma empresa que tenta ser uma empresa cidadã. Sim. Uma empresa que emprega pessoas em Poços de Caldas, que gera impostos para Poços de Caldas. Isso é importantíssimo. E tem uma estrutura sensacional, viu, gente? Sim. Débora, até a próxima. Muito obrigado. Paulinho. Obrigada. Antes de encerrar o plantão, gente, eu vou falar do Esquenta. É o aniversário da Sertaneja, que é só em outubro, mas já tá pegando fogo por lá, hein? Tem pra hoje, por exemplo, uma festa super bacana ali na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Gente, tá demais da conta. Olha pra hoje, smartphone tela grande 32 GB por R$ 419,90. Tem Smart TV Samsung 32 polegadas por R$ 999,90. E ainda, panela de pressão Panelux, 4,5 litros por R$ 36,90. Sertaneja, aqui no centrão da cidade, de frente ao terminal de linhas urbanas. Esse pessoal não perde negócio. Pessoal, eu volto hoje à noite, ao vivo, lá no Plantão 47, 7 horas em ponto. Eu espero você. Até daqui a pouco.